anuncia o Senhor. Traz a prancheta. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs, antes de fazer a homilia, acolher aqui os peregrinos no dia de hoje. Hoje nós temos aqui uma boa peregrinação do Terço dos Homens, do Vicariato Jardim São Paulo. Quem está vindo do Jardim São Paulo, do Vicariato, levanta a mão aí. Uma salva de palmas para os nossos peregrinos. Tem gente aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Paz em Afogados, Nossa Senhora de Fátima em São Martim, Nossa Senhora da Conceição, Mangueira, certo? Tem mais alguém que está vindo hoje ao santuário pela primeira vez? Olha aí, temos vários peregrinos também pela primeira vez. Uma salva de palmas para eles. Sejam muito bem-vindos. Hoje, segundo domingo do tempo comum e dia 18, nosso primeiro dia 18, primeira vez que nós peregrinamos ao santuário neste ano para renovar a nossa aliança de amor. E o tema da liturgia neste domingo é um tema tão central, mas tão central, que às vezes a gente até esquece dele, porque ele é muito óbvio. O tema central da nossa liturgia é Jesus. João Batista apresenta quem é Jesus. E nas leituras nós escutamos aquilo que Jesus faz conosco, o seu chamado. Ele nos chama como seus apóstolos, como seus discípulos, como seus servos. Jesus e o chamado. Nós começamos o tempo comum recordando esta verdade de fé. Quem é o Senhor e como e para que Ele nos chama? João Batista nos apresenta Jesus logo após o seu batismo. Nós celebramos a festa do batismo no domingo passado e hoje nós escutamos a continuação disso. Após batizar Jesus, ele nos dá uma definição de Jesus, uma definição simbólica, uma definição metafórica. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apresenta Jesus como cordeiro. O cordeiro, esse animal que na religião judaica era usado para sacrifício, para expiar os pecados. Ele reconhece o poder deste cordeiro. Aquele sobre quem a quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Este é o poder do cordeiro. Aquele que vem tirar o pecado do mundo, trazendo para nós o verdadeiro batismo. O batismo com o Espírito Santo. É o início do ministério público de Jesus. E nesse início, Jesus já vem com um programa bem claro.
Ele veio como cordeiro para nos batizar e para tirar o nosso pecado. Com a força e o poder de um cordeiro, algo que parece para nós até um pouco contraditório, porque o cordeiro é, para a religião judaica e também entre os animais conhecidos ali naquele meio, que era bastante pautado na agronomia, no pastoreio, era a criatura mais mansa e indefesa que eles conheciam. Quem já viu um cordeirinho ser morto sabe. O cordeirinho nem chora, nem foge quando ele está prestes a ser morto no matadouro. Ele se deixa matar simplesmente, ele se entrega. Este é Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, que mansamente vai se entregar às mãos dos pecadores para ser morto e para assim tirar o pecado do mundo. O programa de Jesus está claro, logo aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava anunciado desde o princípio. E Jesus vem e após o seu batismo começa a arrebanhar outras pessoas, a formar agora como pastor que também é cordeiro, o seu próprio rebanho. Começa a preparar o seu rebanho também para ser outro cordeiro, um rebanho de outros cordeiros. O profeta Isaías, na primeira leitura, diz: Ele me preparou desde o nascimento para ser o seu servo. E me disse: Eu te farei luz das nações. São Paulo, no início da carta aos Coríntios, diz: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Somos preparados desde o nascimento para fazermos parte deste rebanho de outros cordeiros, guiados por nosso pastor, que é o Cordeiro. Mas estamos aqui não por vontade própria, mas por vontade de Deus. Ele nos chama a isso. E nos arrebanha como pequenos cordeirinhos que vão sendo preparados ao longo da vida para fazer a vontade do pastor. Porque assim funciona o cordeiro, né? Ele segue a vontade do pastor. O pastor conduz para um lado, vai para um lado. Conduz para outro, vai para outro. Está na hora de comer? Come. Está na hora de pastorear? Pastoreia. Assim funciona o pastor com seus cordeiros e assim funcionamos também nós com Deus. E é o que canta o Salmo. Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Queremos nos deixar guiar por este pastor e aprender a fazer a vontade de Deus. Hoje é dia 18, nós viemos renovar a nossa aliança de amor com a nossa mãe, a nossa consagração à Mãe Rainha, que nos educa para sermos pequenos cristos, pequenos cordeirinhos, como o Cordeiro de Deus, que vão sendo guiados por Deus. Selamos a aliança de amor para aprender a fazer com prazer a vontade de Deus. Aqui, ninguém é obrigado a nada. Aqui, o cordeiro não é escravo do pastor. Nós queremos aprender a fazer a vontade de Deus livremente. Isso dizia o padre José Kentenich, o nosso pai e fundador. Queremos ser homens e mulheres livres. Seres humanos livres, que escolhem fazer a vontade de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, porque isso é bom, porque isso é o melhor para nós. Nós queremos fazer a vontade de Deus. E só quem quer ser manso e obediente como um cordeiro consegue ser realmente livre. Só quem quer fazer a vontade de Deus consegue ser realmente livre. Nós temos uma ideia muito errada de liberdade. Nós achamos que liberdade é livre-arbítrio. Liberdade não é livre-arbítrio. Liberdade não é fazer o que eu quero. Porque se eu faço o que eu quero, eu muitas vezes vou estar agindo como um escravo. Serei um escravo
de mim mesmo, um escravo das minhas paixões, um escravo das minhas vontades, um escravo também dos meus pecados, um escravo das minhas más inclinações. Cada um pode parar para pensar. Às vezes que eu fiz o que eu queria, quem eu estava seguindo? Muito provavelmente eu estava sendo escravo daquele sentimento negativo que estava no meu coração. Eu agora quero xingar tal pessoa e vou xingar porque ela merece, mas depois, de que serviu? Eu agora quero pagar com a mesma moeda o que a pessoa me fez. De que serviu? Fui escravo das minhas paixões, não ganhei nada. Muito pelo contrário, às vezes até saí perdendo. Perdendo mais do que já tinha perdido. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa própria vontade, mesmo inclusive que seja contrário à nossa vontade, eu escolho ser livre. Eu escolho não ser escravo dos meus pecados, das minhas paixões, das minhas vontades. Somos seres humanos livres quando aprendemos a fazer o que é bom. Quando entendemos qual é a vontade de Deus e realizamos e cumprimos essa vontade, apesar, talvez, de no fundo, não querer fazer aquilo. Essa é a verdadeira liberdade. Escolher o bem, escolher o bom, escolher fazer a vontade de Deus com prazer. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Com prazer me coloco como um cordeirinho no teu rebanho. Com mansidão quero ser manso como o Senhor. E quero ajudar o Senhor a tirar o pecado do mundo com a minha entrega, com o meu grãozinho de areia, com o meu capital de graças, vivendo a minha aliança de amor nas pequenas coisas do dia a dia. Que a nossa mãe, nesse dia 18, nos ajude a fazer da nossa aliança de amor um caminho para sempre fazer a vontade do Pai.